Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Estamos nós aqui novamente para compartilhar, dividir com você o que Deus tem nos dado. Hoje queremos dar continuidade ao que nós começamos a falar na quinta-feira passada. E nós prometemos a vocês que estaríamos aqui para dar continuidade ao assunto. Na semana passada falamos sobre a mentira pode acabar com o seu casamento. Não só com casamento, com qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Aí fomos inspirados por Deus a dar continuidade no assunto, porque sabemos que isso é uma coisa muito corriqueira no meio da sociedade. Hoje vamos falar sobre o porquê nós, seres humanos, mentimos. Então, por quê? Por quê? Então vamos estar falando sobre isso hoje e que você possa entender que como a mentira é formada no cérebro. Né? Mas vamos ler aqui inicialmente o livro que nós lemos semana passada e que nos inspirou a transmitir a live e compartilhar com você. Aqui no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim: a mentira de Ananias e Safira, que era um casal, né? Olha, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade. Guardando não ficaria para ti, e vendida não estaria em seu poder? Por que planejaste isso no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que ouviram isso. Levantando-se os jovens, cobriram o morto. Levando-o para fora, o sepultaram. Então é interessante. Vamos estar orando e vamos dar continuidade o que ocorreu em seguida após esse fato acontecido com Ananias. Por que mentimos? Por que mentimos? Vamos estar orando e em seguida nós convidamos você para estar convidando pessoas, tá? Que possamos dividir isso com outras pessoas. Vendo que a mentira abre portas para Satanás, nós queremos ajudar você a ter uma vida livre das artimanhas do inferno. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graça nessa noite por mais esse momento que tu nos permite estarmos aqui, Pai, nessa live de casais, falando hoje sobre o porquê nós mentimos, ó Deus. Porque nós, seres humanos, adquirimos o vício de mentir. Então, que você possa estar esclarecendo os nossos corações. Toma os irmãos que já estão apostos aí na live, aqueles que vão entrar, e onde essa live puder chegar, o Senhor possa abençoar as vidas, meu Deus. Que vidas, que famílias, que a sociedade em geral, Pai, no Brasil e fora do Brasil, sejam abençoadas pelo Senhor, à noite, de dia. Não importa a hora que essa live chegar até essa pessoa, que haja milagre, amém, que haja bênção do amém, Senhor. Amém. Vamos dar continuidade, então, em nome de Jesus. Amém. Bom, por que mentimos, né? Para a gente saber por que a gente mente, a gente tem que entender um pouco sobre como funciona, né, o nosso cérebro, né? A gente vê que pessoas mentem, você vê que a mídia mente, a história também tem uma mentira. Então a gente vê que tem uma mentira. Então a mentira, tem pessoas que dizem que a mentira faz parte da humanidade. A palavra mentira significa algo falso. Mentira significa o oposto da verdade. Mesmo sabendo dela, é o oposto da verdade. Então a gente vê que o mentiroso, ele conhece a verdade, mas ele opta, né, em falar outra versão. Ele escolhe falar outra versão. E pra gente entender melhor isso, eu quis entender um pouquinho mais sobre isso. Então nós começamos a estudar sobre isso. E para entender melhor por que mentimos, por que as pessoas mentem, né? Por que as pessoas mentem, nós vamos tentar entender um pouquinho o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes.
O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. O hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Dividido em duas partes, né? E a gente vê que o nosso cérebro, ele tem a capacidade, né, de obter informações, a memória, o nosso cérebro. Então a gente vê que esses dois hemisférios, eles se dividem em 4 lobos. E esses 4 lobos é o lobo frontal, é o temporal, é o parietal e o occipital. Esses 4 lobos. Então, todo esse lobo, ele recebe ele recebe o nome de acordo com a localização do nosso crânio. Então, ele recebe com a localização dos ossos, melhor, do nosso crânio. Então, o lobo frontal, ele é o centro das vontades. Ele é o centro do controle comportamental e emocional do indivíduo. É o lobo frontais, são os lobos frontais. E ele é responsável pela personalidade. Ele fica localizado na testa. Na testa. Então, o lobo frontal, ele é responsável pelos nossos movimentos voluntários, pelos movimentos voluntários do corpo. Então, tem o lobo parietal. O parietal, ele fica localizado atrás do frontal. E esse lobo, ele é, para você entender, para nós entender, eu queria entender por que as pessoas mentem. Então, ele é responsável pelas informações sensoriais, toque, temperatura. Esse é o parietal. Esse é o parietal. O temporal, ele fica atrás das orelhas e eles contribuem com as informações auditivas. Ele contribui com as informações auditivas. O occipital, ele fica na parte posterior da cabeça e são responsáveis pela percepção visual. Então, esses são os lobos frontais, né, que existem no nosso cérebro, responsáveis, né, que cada um tem a sua responsabilidade. Então, a gente vê por que as pessoas mentem, por que a humanidade mente, por quê? Mas só que tem uma parte do nosso cérebro, que é a ínsula. Ela é uma parte cortês cerebral, a ínsula, e ela está localizada em ambos os hemisférios, tanto no da esquerda quanto no da direita. E ele desempenha um papel importante. Esse papel, ele desempenha o papel dos desejos, dos vícios, tá? E como funciona isso? Como funciona o cérebro do indivíduo que é mentiroso? Do indivíduo que mente por qualquer coisa? Uma das primeiras áreas ativadas quando nós mentimos é a ínsula. Ela é uma região de percepção. Que uma percepção externa, porque ela vê aquilo que acontece no externo, ela sente aquilo que acontece externamente, das emoções, a dor. Então ela sente aquilo e logo o que ela faz, ela lança informações para o cortês pré-frontal. Ela lança a informação. E quando ela lança essa informação para o cortês pré-frontal, aí o indivíduo decide, eu vou mentir ou vou falar a verdade. Interessante, né? E nós vemos que, de repente, você que está nos ouvindo, também não gosta de mentira. Mas, sejamos francos, quem nunca mentiu? Grave ou leve, mas cada um de nós um dia falou uma mentira. Só que tem aqueles que mentem compulsivamente e tem aqueles que mentem também para se sentir bem socialmente. Vamos chegar lá. Mas a mentira em si estraga a vida do ser humano. Ela estraga relacionamentos. Então vamos continuar. Então a ínsula, ela é uma região responsável pela percepção externa, pela consciência emocional e pela dor. Então ela o quê? Ela capta, né, as informações e leva para o cortês pré-frontal. E aí o indivíduo decide se vai mentir ou se vai falar a verdade. Quando ele decide em mentir, o cérebro começa a trabalhar. Ele faz um trabalho, tem muito trabalho. Dobrado. Ele começa a trabalhar porque ele começa a construir uma mentira, uma informação mentirosa em cima daquilo ali. Ele começa a construir uma casa sem alicerce. Isso aí. Por isso que a mentira não se sustenta. Porque o cérebro ele vai trabalhar para formar
dar formas, uma situação que a pessoa vai apresentar como uma verdade, só que é uma mentira. Então, por ele não ter base, a pessoa não consegue sustentar por muito tempo. Então, a ínsula, ela é responsável, né, pela percepção externa, né, pela consciência, pela emoção, pela dor. Ela é responsável. Então, nesse momento que a pessoa começa ela opta em mentir e já começa a imaginar, foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles já começam a maquinar como vai fazer. E nesse momento, existem duas áreas, duas estruturas fundamentais no nosso cérebro, que é o cortês frontal, que é responsável pela razão, e o hipocampo, que é responsável pela memória. Interessante, interessante. Aqui a pastora Antônia está informando a você as áreas do cérebro, né, que são responsáveis quando a gente mente. Quando a pessoa começa a formular uma mentira, uma fala, né, uma falácia, começa a criar uma situação para convencer alguém. Então ela está formando uma mentira. Então aí o cérebro ele é sobrecarregado. Deus é tão ele é sobrecarregado. Então é interessante isso. E a pessoa não imagina que ela está dando um gasto, um esforço, está empreendendo um esforço maior para construir uma mentira. E o que é pior, ela não consegue manter essa mentira ali como ela iniciou contando. Por quê? Porque ela, ao longo do tempo, ela vai se desvencilhando e vai inventando umas coisas, tem que sustentar aquilo que ela começou a falar. Então, o cortês frontal, responsável pela razão, o hipocampo, responsável pela memória, eles juntos fazem um planejamento, né, de execução daquela mentira. Porque a pessoa optou por mentir. Se a pessoa optasse por falar a verdade, o cérebro dela ia descansar. Mas como ela opta em mentir, o cérebro dela tem que trabalhar. Começa a trabalhar. Então, o cortês frontal e o hipocampo trabalham juntos para poder elaborar, para poder construir essa mentira. Interessante que lá na frente a pessoa passa a mentir de tal maneira que existe a necessidade de mentir. Então nós vemos ali que Ananias e Safira, eles combinaram em casa a chegar diante dos apóstolos e dar uma informação mentirosa com relação à venda. E Pedro pergunta a ele, rapaz, não era sua? Não pertencia a vocês? Se vendesse, vendendo, ficando com a parte do que é seu dinheiro. Mas por que você quis mentir a Deus? Você não mentiu para homem, você mentiu a Deus. Então é isso que a pessoa tem que dar importância, porque você não está mentindo a homens, embora diante de você tem uma pessoa que vai ouvir algo que a falácia vai tentar enganar, mas você não está mentindo a pessoas, e sim a Deus. Então você vê que aí é por isso que a Bíblia fala que assim como o homem pensa ou imagina na sua mente, ele é, porque o cérebro começa a trabalhar. O cérebro começa a formar opinião. A formar. Então, aquilo que o homem pensa, assim ele é. Ele começa a imaginar, ele começa a formar, traz para o coração, e do coração ele vai executar. Dá vida para aquilo. Ele começa a mentir, e tem um momento que ele se identifica com a sua mentira. Né? Quando pessoas... Pode falar. Tem necessidade de mentir. Se não mentir, não está legal. Quando as pessoas mentem compulsivamente, tem uma ligação com fatores psicoemocionais. Então tem uma ligação com isso. Aí entra os complexos de ansiedade, entra os medos, entra as inseguranças, entra as frustrações, entra tudo isso. Então aí vai ser necessário chamar um profissional. Chamar um profissional para ajudar. Então quando nós mentimos, três partes principais do nosso cérebro são estimuladas. Quando nós pensamos em mentir, ou seja, aconteceu algo no externo, você vai optar, o seu cérebro vai começar a trabalhar. Eu vou mentir, você vai mentir ou você vai falar a verdade. Então, quando você opta em falar a verdade, começa um trabalho, um esforço maior do nosso cérebro. Então, três partes principais do nosso cérebro são estimulados. Então, é o lobo frontal, né? Depois vem o sistema límbico, que vai também ser acionado, e aí vai começar aquele trabalho, aquela conexão para planejar aquela mentira.
Então a gente vê que Deus, ele faz tudo antes do psicólogo, antes do psiquiatra entender de tudo isso. O Criador já sabia de tudo isso. O Criador já sabia. É verdade, é verdade. E nós vemos ali que nosso arqui-inimigo, né, Satanás, ele convence 1/3 dos anjos. Eu não sei qual a mentira que ele contou para eles, mas vê que ele consegue trazer na sua mentira 1/3 dos anjos, que hoje são os demônios. Então essa arte de mentir é antiga. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Lá em João 8,44. Então, porque ele é ardiloso, né? Ele consegue persuadir a pessoa e leva a pessoa a mentir. A pessoa passa a mentir com tanta facilidade como quem troca de roupa, porque vira uma coisa compulsiva. Então, que você possa entender, faça de tudo, mesmo que você tenha uma aparente perda, como falamos na semana passada, mas fala a verdade, porque a mentira é oriunda do seu pai, que é o diabo. Então, se a pessoa é mentirosa, ele também é filho de Satanás, filho do diabo, irmão. Então pensa bem, você quer que sua família, que seus filhos tenham um avô mentiroso? Que Satanás, se ele é pai da pessoa mentirosa, ele é avô dos filhos da pessoa. Então ele tem liberdade para atuar naquela vida, e aquela vida vai passar a mentir de tal maneira que ninguém mais vai querer conhecer aquela pessoa. E normalmente adquire um apelido, né? O 71 e por aí afora. Aquela pessoa adquire um apelido até, quando ela vive da mentira. Então, você tem que evitar isso. Mesmo que tenha uma aparente perda, fale a verdade, que Deus vai te abençoar. Agora, se falar uma mentira, vai ter que sustentar por um longo tempo, até outra vez, o resto da sua vida, sustentar aquela mentira. Você não vai conseguir. Quando Ananias e Safira mentiram, eles combinaram em casa, algo externo. Algo foi ali, combinado ali, entre eles ali, de mentir e falar que não vendeu por tanto, que vendeu foi por tanto, não sei o quê. Então, aconteceu ali, naquele momento ali com eles, eles chegaram diante dos apóstolos e falaram que não foi, que não era aquele valor. Então, a gente vê que o lobo frontal, ele tem a capacidade de suprir a verdade devido ao seu papel intelectual. Agora, o sistema límbico, ele é ativado devido à ansiedade que vem junto com a decepção. Ele é ativado. Quando nós entramos numa decepção, num estresse, o sistema límbico, ele é ativado. Ele é ativado. E quando ele é ativado, acende uma luz. Acende uma luz. Aí você vem aquele estresse, mas você não sente culpa, você mente, não sente culpa, não sente a culpa. Então, o terceiro é o lobo temporal. Ele é responsável por recuperar as memórias e curar as imagens e criar as imagens mentais. Ele é responsável. O terceiro lobo temporal. Então ele tem essa responsabilidade. Quando falamos a verdade, o nosso sistema límbico fica tranquilo. Não fica estressado. Ele fica tranquilo, porque você falou a verdade. Mas quando você mente, quando nós mentimos, vai dar um trabalho. E normalmente chega ao final do dia está cansado, a mente está cansada. Porque sustentar uma mentira é mais difícil que você falar uma verdade. É como se um lado fosse monitorado pelos erros e o outro tentasse o tempo todo controlar o nosso comportamento. Então o nosso cérebro, ele trabalha muito quando nós mentimos. Quando você mente, o nosso cérebro vai trabalhar muito. Ele vai trabalhar muito. E isso pode trazer problemas lá na frente. Então, uma das primeiras áreas ativadas quando mentimos, quando estamos prestes a mentir, é a ínsula. Ela logo acende. Essa região ela é responsável pela percepção externa, ou seja, por aquilo que acontece externo. Pela percepção externa. Então, ela pega as informações, leva ao cortês frontal, pré-frontal, fazendo uma conexão, e essa conexão eles vão começar, você vai começar a elaborar a mentira.
criar a mentira. Como diz os antigos, começa a maquinar a mentira. Maquinar a mentira. Aí maqueia de tal maneira que... Por isso, a gente tem que decidir se a gente vai falar a verdade, se a gente vai falar mentira, se a gente vai mentir. O indivíduo que vai escolher, eu estou vendo agora o que está acontecendo, eu vou falar a verdade ou eu vou mentir. Se eu optar por mentir, vai ter um trabalho, eles vão trabalhar junto, o cérebro vai começar a trabalhar essa mentira. E é nesse momento que duas estruturas fundamentais começam que é o cortexo frontal, que é responsável pela razão, e o hipocampo, que é responsável pela memória, eles começam a trabalhar junto para o mentiroso começar a criar aquela fantasia. Ele sobrecarrega o cérebro. Sobrecarrega o cérebro. Cria um ambiente ruim, porque as pessoas percebem que tem uma mentira ali. E o que ocorre é que, como já dissemos, não vai sustentar essa mentira. Isso aí acontece na vida do indivíduo desde criança. Quando é criança, porque as crianças, elas estão rodeadas de pessoas que mentem. Então ela vai reproduzindo aquilo que ela ouve, ela vai reproduzindo aquilo que ela vê. Então às vezes você pergunta, mas por que aquela pessoa fica mentindo? Não, porque ela está reproduzindo aquilo, o meio que ela vive, aquilo que ela ouve. Aí cresce um adolescente que mente até chegar numa compulsão. Isso, até chegar à compulsão. E, infelizmente, a maioria de pessoas assim aprende dentro de casa. A pessoa fala mal do patrão, mal do pastor, mal da professora, mal do amigo, mal do sogro, mal da sogra. E na maioria das vezes tudo isso é mentira, porque as divergências que existem são fatores mentirosos, que a Bíblia diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então as crianças vão ouvindo e as mentirinhas vão reproduzindo. Vão reproduzir. Aí, às vezes, na escola, não, eu menti, me perdoa, não, eu não trouxe hoje não, mas tá guardado. Tá escondido. Mas para tirar a vantagem naquilo ali. Do coleguinha. Né? Então a gente vê, o pastor Márcio, que uns mentem por medo, uns mentem por impulso. Há quem diga assim que a mentira faz parte da humanidade, como eu falei no início. Para a sociedade, a mentira serve para reforçar a ideia de uma cultura da corrupção. Ou seja, pessoas mentem porque precisam sempre se dar bem. Mas aí que está o interessante. Foi o caso de Arani Safira. Ele mentiu pensando se dar bem. Então a mentira, ela vem quando a pessoa quer, como eu disse no início, enganar ou estar em meio de um contexto social, ou se dar bem, como Arani Safira tentou se dar bem, sempre tirando vantagem. A mentira não vem para depreciar a pessoa. Às vezes quando ela se torna uma mentira, uma compulsão, ela mente às vezes sem tirar vantagem. O prazer de mentir, é o prazer. É como isso aí ativamente, é como uma droga. É o prazer de mentir. É o prazer de contar uma história que todos ao redor sabem que é mentira, mas a pessoa se sente bem ao contar essa mentira. E isso tem destruído famílias. Então a gente vê que a sociedade, né, ela mente. A omissão tem pessoas que falam bem assim, a omissão não é mentira, é outra afirmação bem comum que as pessoas fazem, né, que a omissão não é uma mentira, mas a omissão é uma ética mentirosa. É uma ética de mentira, uma informação não falsificada, mas ocultadas, e as pessoas mentem sem sentir culpa, porque eu só estou omitindo, entendeu? Então é outra afirmação. Então a mitomania é uma patologia, é uma pessoa que usa a mentira como forma de apoio para si. Aí já se torna uma doença, se torna uma patologia. Então a mentira, ela é um comportamento social. Ou seja, é aprendido, é reproduzido desde a primeira infância, desde a primeira idade. Então por isso que o jovem, como eu falei, o jovem ele mente, porque às vezes o lugar onde ele está, o ambiente onde ele está, as pessoas mentem com facilidade. Então ele aprende e ele começa a reproduzir. E os pais, infelizmente, não preparam seus filhos para encarar a sociedade. E muitas das vezes, aí é praticada mentira naquele lar, o seu filho ou sua filha vai para uma escola, encara pessoas que mentem com facilidade, são várias narrativas mentirosas, falaciosas,
E a criança vai entrar para aquele meio e daqui a pouco está também um mentiroso compulsivo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que nós devemos falar a verdade uns com os outros. Então a gente vê que é importante a gente saber que a mentira, irmão, ela traz dano. Ela traz dano. Você vai ter que sempre mentir. Quando você inventar uma história e as pessoas mentem, sabe por causa de quê? Porque elas não conseguem ser confrontadas, então elas mentem para esconder. Que interessante que a pessoa mente agora, aí daqui uns X tempos, aí 2 anos, 3 anos, tem que reforçar aquela mentira. Tem que reforçar. A mente começa a trabalhar. E o cérebro começa a trabalhar. Justamente. Começa a trabalhar. Para linkar o que vai falar com aquilo que foi dito no início. Só que não tem lembrança 100%. Então aí ela quer linkar, para tentar reafirmar que o que disse na época foi uma verdade. Só que é uma mentira. Então a mente não consegue linkar isso. Mas na verdade o mentiroso, ele não tem paz. Tem pessoa que mente e ela fica assim, ela não mostra nenhum nervosismo. Mas dentro dela ela sabe que ela está mentindo. Porque a mente, a consciência. É a consciência. É a consciência. Então, existem motivos que levam a pessoa a mentir. A autodefesa. Pessoas que, com a baixa autoestima, com a ansiedade, a ansiedade contribui à necessidade da autodefesa. Então, a pessoa ela mente porque a baixa autoestima dela tá sofrendo, tá doente. Tá doente. Então, outras pessoas mentem porque o controle. Ela é uma pessoa controladora. Então, ela tem que controlar para ela não perder ali o seu poder. Então, então ela tem que mentir. Passa a chantagear para adquirir o seu benefício. É o controle total da situação. Aí vem a persuasão. Começa aquele trabalho de persuadir, aí contando mentiras para prender a pessoa. Isso. E muitos até no casamento. Conquista alguém à base de mentira. Na amizade. A base de mentira. A base de mentira. E quando a pessoa... Imagina que no casamento se casou com uma pessoa mentirosa. O que contava era mentira. Imagine. Como fica um casamento? Quando é descoberto que tem, então tudo era mentira. Motivo que leva as pessoas a mentirem. O controle, né? Agora o medo. O medo. Uma pessoa, ela tem medo de ser confrontada, então ela mente. Ela tem medo de ser confrontada. E a gente tem que entender, irmão, quando nós somos confrontados, a gente cresce. O confronto vai nos tornar maduros. O confronto, porque você vai aprender. Você vai aprender. Então, uma pessoa com medo, ela mente com medo de ser confrontada daquele problema que ela tá passando no momento. Onde é a sua fraqueza. A pessoa também mente por causa da inclusão. Ela mente. Ela mente também porque tem pessoas que ela aumenta a verdade, ou seja, ela floreia aquela realidade, ela fala algo a mais. Deixa de ser uma verdade. Ela fala algo a mais. Aí vai deixar de ser uma verdade. Aí depois entra a mitomania, que é quando a mentira faz parte do seu cotidiano. Algo descontrolado. Se não mentir, é não algo tá legal, grave. Né? Se não mentir, não tá bem. Não tem. Tem que ter uma mentirinha que vai ficar legal. Né? Ainda mais para ser incluído num grupo social, ser recebido ali com aplausos, tem que mentir. Aí entra a compulsividade, que a pessoa começa a mentir não para mais. Porque se não mentir, não sustenta o que falou no início. Quando as pessoas mentem compulsivamente, tem a ligação, como eu falei, com fatores psicoemocionais. Então é o complexo de ansiedade, de medo, de insegurança, de frustrações. Aí ela tem que procurar um profissional. Nós vemos que a criancinha, ela mente para comer alguma coisa, ganhar alguma coisa, uma recompensa, um brinquedinho. Mas o adulto não, o adulto mente por fraqueza. Porque essa criança, quando começa a formar um caráter... Porque ela tá no meio, né? E ela tá reproduzindo. Justamente. Ela passa... Como ela está na formação de caráter, essa criança, e no meio que ela está vivendo, ela passa a virar produto daquele meio. Porque é lá onde a mentira impera,
É lá onde o pai manda a criança. Fala pro moço que eu não tô aí, não. A criança, Telefone tocou, fala que eu não tô, não quero. Por que não chega a pessoa e fala assim, não tô afim, fala com ele que hoje eu não estou afim de atender, não quero falar, não estou bem. É mais fácil, porque a gente vai levar, vai induzir a criança ou a pessoa que tá do nosso lado a mentir também. A mentir também. Tem pessoas que falam assim, vai falar você, porque eu não vou, não. Eu não vou mentir, não. Então, às vezes, são pequenas coisas que vão sendo introduzidas no nosso cérebro e nós vamos construindo uma mentira. E essa decisão é nossa. Essa decisão é nossa. De ser verdadeiro ou de ser mentiroso, a decisão é exclusivamente nossa. E a Bíblia diz que assim ensinam não, né? Que passar disso é de procedência maligna. Então, que você possa entender dessa forma, porque nós somos levados a situações que nos levam a ser mais fácil mentir do que sustentar uma verdade. É por isso que Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí você fala assim, mas negar como? Isso aí. Porque irmãos, é difícil falar a verdade, porque o ser humano hoje, ele está acostumado a ouvir mentira. Ele se satisfaz em ouvir mentira. Poxa, você tá legal, você tá bem, e sabendo que aquela pessoa está indo por direção ao buraco. E a sociedade está acostumada a mentir com propriedade. Ela está enferma. Então, hoje, falar uma verdade é um choque muito grande. Você vai para uma situação, com um grupo, não importa onde você esteja, você fala uma verdade, há um choque porque a mentira está tão entranhada na alma das pessoas que falar a verdade é prova de crime. Então, uma compulsividade da mentira faz com que a pessoa, quando a pessoa entra nesse estágio, o que ela tem que fazer? Procura um profissional, procura um psicólogo, procura ele, porque o psicólogo, ele vai, através da psicoterapia, ele vai fortalecer o seu autoconhecimento, ele vai fortalecer a tua autoestima, ele vai fortalecer o teu bem-estar, ele vai te ajudar, Não dá para sair dessa sozinho. A partir do momento que começa a transformar-se em compulsão, tem que procurar ajuda. Ora ao Senhor, começa a buscar ajuda de profissionais que vão te ajudar, porque entrou na área da compulsão. Então tem que levar muito a sério. Não tem essa de falar bem assim, eu menti, sabe por causa de quê? Pra favorecer. Não tem essa não, irmão. É verdade e é verdade mesmo. Não tem essa. Nós temos que aprender a ser verdadeiro. Até mesmo que aquela pessoa fique triste com a gente. Nós temos que aprender. A Bíblia fala que Deus abomina a mentira. Os psicólogos, eles dão essas instruções sobre cérebro, como funciona o nosso cérebro, como funciona, mas a Bíblia já está com toda essa explicação, já vem com, mas a gente desconhece por quê? Porque a gente não lê. Aí vamos àquele texto em Oséias 4:6, onde o Senhor nos fala que o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Então Deus ele abomina a mentira. João 14:6 fala sobre isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você estiver na verdade, você não vai tolerar mentira. Se você estiver na verdade, se o seu pai for o pai verdadeiro, um pai que fala a verdade, você vai querer ser igual ao seu pai, ou ter o caráter do seu pai. Mas se o seu pai for um pai mentiroso, você vai adquirir, vai trazer consigo o caráter daquele pai mentiroso. Que mentiu. E nós temos também aqui a informação da transtorno de personalidade narcisista. O que é qual é a forma de tratamento para isso? Então tem essa situação, onde você vira um profissional da mentira e tem tratamento para isso. Tem um especialista que pode ajudar a pessoa nessa área. Isso não pode ser afundado de tal maneira que perca amizades por causa da mentira, perca o casamento, perca emprego. Tem pessoas que mentem tanto que ela mente uma vez, falta o trabalho, mente de novo, vai mentindo. Vai mentindo e vai Todo mundo sabe que é mentira aquilo, mas ele acha que é verdade. Aí compra um atestado, depois diz que tem pessoas que matam a mãe mais de 10 vezes.
Tem pessoas que com maior aí a naturalidade. gente vê o trabalho, a função do nosso cérebro, a gente vê essas pessoas, indivíduos, né, que às vezes faz algo de ruim com outra pessoa, ele fala assim, não, mas eu não fiz. Aquele especialista cínica. sabe que fez, mas não é porque aquilo ali virou uma compulsão. Virou já uma doença, já virou uma doença. Então ele tem aquilo como um apoio. Então, aí a gente entende o porquê das pessoas agirem assim. Então, é uma hora da gente, quando chega nesse estágio, é uma hora de a gente procurar alguém para... Então, a Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é importante entender que, de repente, você é um cristão que está nos ouvindo agora, você tem que estar orando ao Senhor, claro, mas também procure um especialista. Efésios 4, 25 diz, portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade. Tem que falar a verdade, irmão. A gente não pode falar a mentira para ter proveito, não. A gente tem que falar a verdade. Tem que ser verdadeiro. Ainda mais que a Bíblia diz em Apocalipse que os mentirosos não herdarão. Eu posso estar na igreja, eu posso ser pastor, eu posso ser bispo, eu posso ser apóstolo, eu posso ser o que for. Se eu andar na mentira, se a minha vida for uma vida de mentira, se a minha fala for uma fala de mentira, não herdará o reino do céu. É a palavra de Deus. Então a gente tem que ser verdadeiro, irmão. Muitas pessoas hoje ela mente para ter pessoas ao lado dela. Muitas pessoas mentem para adquirir amigos, para ter muitos amigos, para ter muitas curtidas. Muitas pessoas hoje elas mentem para que a igreja fique lotada. Não. Não. Essa ensina. A gente tem que falar a verdade. Temos que falar a verdade. Porque o mentiroso, a Bíblia fala que o mentiroso não permanece na presença de Deus. Salmo 101, versículo 7. Apocalipse 22 também fala sobre isso. Então, Provérbio 14, 5 fala que a testemunha sincera não engana. Não engana. Então, queridos, nós temos que ser verdadeiros. Verdadeiros na nossa família, verdadeiros no nosso casamento, verdadeiros no nosso trabalho, verdadeiros aonde nós formos. Porque, como eu falei para você, nós somos representantes de Deus nessa terra. E aquele que é representante de Deus, ele não tem pai como mentir, como o diabo. Não. Porque a Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Nesse versículo de Atos 5, fala que Ananias, quando ele mentiu, foi Satanás que encheu o coração dele. Isso mesmo. E é interessante que o Senhor, a essência do Senhor é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então ele é a verdade. Já o diabo é o pai da mentira. Mas as pessoas às vezes rejeitam a verdade, que é o Senhor, e aceita a mentira, que é do diabo. Por quê? Porque a mentir é mais prazeroso. Mentir, tem pessoas que acham prazer em mentir. E isso já está compulsivo na vida dessa pessoa. Omitir. Tudo é. Porque a omissão é uma mentira, é algo ético. Né? É algo falsificado, mas não deixa de ser. Não deixa de ser uma mentira. Não deixa de ser uma mentira. Então, que você possa entender. Porque nós resolvemos dar essa atenção maior após a live da semana passada, que falou sobre a mentira no casamento, e nós hoje estamos dando esse ênfase. Isso é bom, sabe por causa de quê? Porque a gente também aprende. A gente aprende como um pastor aí falou, que a palavra de Deus, quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando primeiro pra gente. Primeiro é pra mim. É pra mim. Pra minha vida. Entendeu? Pra minha vida. Eu estou aprendendo. A gente tem que lutar também contra isso, para que esse mal, não venha nos atingir. Porque é importante entender que a palavra de Deus é saúde e vida. Então ela vai te livrar das armadilhas do diabo. Entenda bem. Porque quando a pessoa molda-se a mentira e mente dessa maneira compulsiva, ela vira um escravo, um joguete na mão de Satanás. Ele vai usar a sua vida, ele vai invadir, vai entrar em áreas que você nem imagina. Então entenda bem, não permita o seu coração, a sua mente, serem envolvidos pela mentira. Ande na verdade do Senhor. E Deus vai te honrar.
É promessa do Senhor. Casamento, às vezes, tem entrado em falência por causa disso, por causa da mentira. Porque mente, porque há uma omissão. No casamento não tem que ter uma omissão. O casamento tem que ser algo que você tem que falar a verdade. Aconteceu, tem que falar a verdade. Transparência. É, uma transparência. Porque depois que mente a primeira vez... Aí já vai vestir a camisa. Vai vestir a Já vai vestir camisa a e vai camisa. mentir de novo. Imagina um casamento baseado na mentira. De repente já mentiu quando começou o namoro, né? E vai sustentar... Não vai. Aí tem uma hora que vai... Não tem base, está construído sobre mentira, daqui a pouco a pessoa vai se separar. Por quê? Porque a mentira vai acabar separando aquelas pessoas. Então que você possa entender dessa forma e fugir da mentira. Fugir. Amém. Amém. Nós vamos estar orando nesse momento. Se você tem alguém em casa ou conhece alguém que não consegue falar a verdade, uma pessoa que mente com maior simplicidade, sem fazer força. Mas na verdade, mentir hoje é moda. Mentir hoje é uma inversão de valores. Como se fosse uma roupa de marca, que às vezes não vamos assim generalizar, mas é algo que hoje as pessoas, muitos vestem essa roupa e fica com aquela roupa é uma roupa Então, hoje é mais fácil você mentir do que você falar a verdade. Porque se você falar a verdade hoje, as pessoas caem de pau em cima de você. Se você falar a verdade, as pessoas hoje não acreditam. Hoje, a verdade se transformou. Tem um versículo até que fala sobre isso. Que as pessoas pegou a verdade e transformou ela em mentira. Tem uma parábola que diz que duas pessoas saíram juntas para fazer um passeio. Uma era verdade, a outra era mentira. E elas nunca andavam juntas, mas aquele dia cismaram a verdade cismou de dar atenção à mentira e foram passear. E a mentira chegou próximo de um lago e falou assim, podíamos tomar um banho, né? A verdade, como eu estava com ela, é só hoje. Só hoje eu não ando com ela mesmo, só hoje. Aí, vamos tomar um banho? A verdade, vamos tomar, é rápido? É rápido. Mas tem que tirar a roupa, tomar banho de roupa não, se molhar a roupa, aí, como Deus no céu, então, que tomar muito banho. Então vamos tirar as roupas e tomar um banho. Vai você primeiro, verdade. Eu fico tomando conta aqui, depois você toma conta que eu vou. A verdade foi, tirou a roupa e ficou nua, e foi tomar banho nua na beira daquele lá, e pulou no lago sem roupa. E deixou a roupa do lado de fora. A mentira vai, recolheu todas as roupas da verdade, vestiu a roupa da verdade e... se mandou pelo mundo afora, deixou a verdade nua e saiu a mentira com roupa de verdade. Então, hoje a gente está vivendo... Nós estamos vivendo essa inversão de valores. Mas nós não podemos nos moldar a isso aí. Tem que fazer como Daniel falou ali no capítulo 1, versículo 8 do livro de Daniel. Ele propôs no seu coração... não se contaminar. Não se contaminar. Eu vou mentir uma vez, você vai mentir até... ser descoberto. E saiba de uma coisa, alguém vai descobrir. Você pode mentir, pode estar 30 anos mentindo. Uma hora vai ser descoberto. Por quê? A verdade vai sempre prevalecer. Já a mentira não. A mentira não se sustenta, a mentira cai. Ok? Vamos estar orando. Coloque sua vida diante de Deus nesse momento. Suas dificuldades. Se você tem esse defeito, entregue ao Senhor. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade. Aleluia. Falar a verdade. Efésios 4, 25. Vamos estar orando nesse momento, porque de repente você quer largar a mentira e não está tendo força. De repente você começou falando pequenas mentiras, hoje você já está falando grandes mentiras e queria parar, porque sabe no fundo que está errado. Queria parar de mentir para sua esposa, para mentir para o seu esposo, para mentir para os pais. Né? Hoje eu vi o testemunho de uma jovem que aos 14 anos se desviou do evangelho, disse que ia para a escola e saiu com as coleguinhas, foi fumar droga pela primeira vez bebê e ficou anos vivendo uma vida de mentira, engravidou no mundo de pecado. Então levou sua filhinha a viver aquela vida, até que o momento ela se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor.
Então que você possa nesta noite... Bom é que Deus está sempre dando oportunidade. Deus é muito bom. Deus dá oportunidade pra gente, porque ele sabe que muitas das vezes a gente não sabe nem o que está fazendo. Então ele dá oportunidade. Isso. Então vamos estar orando nesse momento, que de repente você está passando por isso, precisa de uma ajuda. Deus com certeza quer te ajudar. Se você colocar no teu coração o desejo de acertar. Dizer que o erro foi até aqui, daqui em diante eu vou acertar. Porque é uma decisão. É decisão. É uma decisão. Teu cérebro vai obedecer a decisão que você se moldar a essa postura que você resolveu assumir agora. Então vamos estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento te dou graça por tudo que tu és. Amém. Estamos falando hoje sobre a mentira, como ela é destrutiva. Amém, como a mentira entra na vida de uma pessoa e a pessoa vira uma escrava da mentira, Pai. E passa a ser filho de Satanás. Então nessa noite, toma nas suas mãos aqueles casamentos que estão baseados na mentira. Aquela pessoa que, Pai, mente para os seus pais, mente para o esposo, para a esposa, mente no trabalho e faz com maior naturalidade, mas no fundo queria parar e não consegue, meu Deus. Toma nas suas mãos agora, ajuda essa pessoa. Opera um milagre na vida dessa pessoa, de onde quer que ele esteja neste momento, Pai. Segundo a tua misericórdia, Pai, fala ao coração dessa pessoa. Atua na mente, na alma dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, que nessa noite, onde quer que essa pessoa esteja, que ela seja tocada pelo Senhor. E que viva uma vida de novidade na sua presença, Pai. Se nós oramos, crendo na tua fidelidade, em nome de Jesus, teu filho amado. Amém, Jesus, amém. Senhor, obrigada, Senhor Deus, por mais uma noite, obrigada por mais uma oportunidade, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, para entender um pouquinho de como o Senhor nos fez, de como o Senhor tem nos moldado, tem nos ensinado. Muito obrigada, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a entender a sua vontade, a fazer a tua vontade, porque é o Senhor que é o nosso Pai. Então nos ajuda, meu Pai, porque a tua palavra, ela nos afirma dizendo que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, a verdade nos liberta dos medos, a verdade nos liberta daquilo que tenta nos confrontar, a verdade nos liberta daquilo que tenta nos tirar do teu propósito. Então, Senhor, Pai, que a sua verdade venha estar entranhada em nossas vidas, para que nós possamos, meu Pai, ser verdadeiros uns com os outros. Amém. Pai, é que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão. Então, agradecemos a você que esteve conosco nessa live, você que vai ouvir ela também em outros horários. Nós louvamos a Deus por sua vida e convidamos a você a que viva pela verdade. Amém. Permaneça com a sua vida na verdade. O Senhor vai honrar cada passo que você der. E você vai conseguir desfazer as armadilhas de Satanás. Verdade. E tudo que ele quer é acertar um dardo em você e você virar um escravo dele, mentindo com maior naturalidade. Mas que nessa noite você possa ter aprendido que a mentira é destrutiva. Toma nas suas mãos essa pessoa, Deus, toma sua família. Ó Pai, derrame a tua graça. Em nome do seu filho amigo Deus, para todo sempre. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Um beijinho no seu coração. E até a próxima, se permitir, Deus. Amém, Jesus. Deus pode te abençoar tremendamente. Quinta-feira saindo de novo aqui às 22 horas, se de Deus, com um novo texto, uma nova mensagem, que você pode também nos ajudar. Comente essa mensagem. Como é que você achou dela? Nós queremos ouvir a sua opinião. Então comente. E nós iremos já estar preparando para a próxima live na quinta-feira que vem. Que Deus te abençoe e te guarde. Nos despedimos dizendo: Shalom Adonai, Deus te abençoe tremendamente. Uma noite de descanso e que Deus te guarde em nome de Jesus.